Também chamado de ataque cardíaco, o infarto acontece quando os vasos sanguíneos que fornecem sangue ao coração ficam bloqueados, impedindo que chegue oxigênio suficiente ao órgão. Acompanhe agora a entrevista com um médico cardiologista. A gente chama de infarto ou infarto do miocárdio quando existe uma interrupção abrupta do fluxo de uma artéria coronária que vai irrigar, que vai alimentar o coração. O coração é uma grande bomba, um grande músculo, que tem a responsabilidade de levar sangue para o corpo inteiro. Quais são os sintomas? A grande parte dos pacientes a gente chama que tem sintomas típicos, né? E a maioria tem mesmo, que é uma dor normalmente em aperto ou em queimação, normalmente dura mais do que 20 minutos, acompanhado de falta de ar, de suor, né? Sudorese fria, com dor no braço esquerdo, irradiado o braço esquerdo, irradiado a coluna e algumas vezes irradiado para a mandíbula. Uma pessoa que percebeu estes sintomas, ao chegar ao médico, o que será feito? Os pacientes que realmente têm dor forte e mais de 20 minutos, na verdade a gente pede para ir direto num pronto-socorro, porque é o ideal. Agora, tem alguns pacientes que têm apenas angina, entendeu? Que os pacientes não tiveram infarto ainda, mas muitas vezes a angina pode ser um preâmbulo de um infarto iminente. E a pessoa busca o hospital ou procura um hospital quando percebe estes sintomas? A grande parte procura, porque a dor é muito forte, né? A dor enquanto o paciente não for no hospital tomar uma morfina, o paciente não para a dor, né? Quais são os fatores de risco? O fator de risco mais importante é a hipertensão arterial. Então, os pacientes hipertensos, 50% dos infartos, os pacientes são portadores de hipertensão arterial. Outros fatores importantes de risco é o tabagismo, é a diabetes, o colesterol aumentado, o sedentarismo, o estresse e a parte genética também da família, né? Importante citar que nas mulheres os sintomas e os fatores de risco são diferentes? Por quê? Algumas vezes sim, é verdade, né? Hoje ainda os infartos, ainda mais no sexo masculino, mas as mulheres estão cada vez crescendo mais. O que é muito comum, por exemplo, é que enquanto a mulher tem a sua vida fértil, então os hormônios, principalmente o estrógeno, eles protegem o coração. Após a menopausa, o risco de doença coronariana aumenta muito na mulher. As doenças cardiovasculares são líderes em morte no mundo, sendo responsáveis por quase 30% das mortes no Brasil. Dentre elas, o infarto é uma das principais causas. Que tipos de medicamentos os infartados costumam tomar no primeiro momento? No primeiro momento que a gente tem um infarto, a gente lança mão de alguns medicamentos de urgência. Um que eu falei realmente é morfina, para o paciente não ter mais dor. Normalmente a gente dá uma aspirina, essa aspirina embaixo da língua. Muitas vezes também damos isordil, que é um vasodilatador também sublingual, oxigênio-terapia. Qual é a forma de tratamento? Quando nós temos no paciente infartado, nós temos 3 opções de tratamento. Tratamento clínico, ou seja, só medicamentoso. Um tratamento tipo invasivo endovascular, que chama as angioplastias. E nós temos um terceiro tratamento, que é o tratamento cirúrgico de revascularização do miocárdio, que é a famosa ponte safena. Quais são os cuidados para prevenir? Isso é muito importante. Então, o controle da hipertensão, adequado da hipertensão, seja com dieta, seja com medicação, abolir o hábito de fumar, diminuir a ingestão de bebida alcoólica, diminuir o estresse, diminuir o peso, fazer exercício, ter um controle de diabetes se o paciente for diabético, ter um controle de colesterol se o paciente tiver hipercolesterolemia. O que fazer se uma pessoa tiver um infarto? Se o paciente tiver infarto, é óbvio, a dor é tão importante que você tem que dirigir o mais rápido para um ponto-socorro ou chamar o SAMU, que é uma emergência médica, é uma grande emergência. Um infarto, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a mortalidade, que a gente chama de delta-T, a mortalidade do infarto agudo do miocárdio, no início que o paciente sente a dor, até a primeira hora, é em torno de 40%. Então, 40% morre na primeira hora, se não tiver algum tipo de atendimento.
Esses remédios que a gente fala, hoje nós temos remédios muito potentes, mudou a história natural da doença coronariana. Mas o que é importante é as pessoas não tomarem remédio só por achar que possa um dia ter infarto, alguma coisa. Sempre tem que ter um acompanhamento médico, né?